Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a esse episódio do nosso podcast de hoje. Eu sou o Alan Aguilar e hoje eu vou falar com uma mulher que é apaixonada pela fotografia e hoje ela é vereadora, defensora da mulher, da saúde, da educação e da inclusão. Eu vou falar com ela, a Thay Menegazi. Thay, muito obrigado pela presença aqui no nosso podcast. Hoje, para o pessoal te conhecer melhor, quem ainda não conhece, né? Porque você já é bem conhecida. E Thay, eu vou começar com uma pergunta. Quem é a Thay por trás das câmeras e do mandato? Olá, Alan. Muito obrigada, primeiramente, por esse convite. Fico muito feliz, né? Grata. Bom, a Thay por trás das câmeras, ela é bem diferente do que é a demonstrada, né? É claro que hoje em dia a gente tem que se privar de muita coisa para expor na internet, né? Principalmente agora que a minha figura é mais pública ainda, né? Mas eu sou uma menina totalmente engraçada, simpática, gosto de fazer coisas engraçadas com os meus amigos, falo muito asneira, sou muito sensível também, muito emotiva. Acho que toda mulher tem esse lado, né? Mas quando eu não estou na frente das câmeras, eu me permito ser eu mesma. Eu sou muito espontânea, tento ser também na vida política, no meu trabalho de fotografia, na influência. Gosto do novo, sempre estou buscando algo diferente, né? E essa seriedade que às vezes o mandato trouxe é uma coisa que em alguns momentos da minha vida eu precisei ser, mas agora ainda mais, né? Mas eu sou muito brincalhona, muito divertida por trás das câmeras. Ô, Thay, conta um pouco pra gente como foi sua infância aqui na cidade. Minha infância foi muito tranquila aqui em Sarandi. Eu nasci em Maringá, porém sempre vivi aqui em Sarandi. Troquei de casa 3 vezes. E o que eu me recordo muito da minha infância é que eu sempre brinquei muito na rua. Me recordo também de ter amigos, vizinhos, a gente jogava vôlei com o portão. O portão era o portão de entrada da casa, ficava um time de um lado, um time do outro, a gente ali brincava de vôlei, também brincava muito de polícia e ladrão, eu adorava. Sempre no meio dos meninos, a maioria das vezes, mas foi muito feliz. Muitas recordações com a minha família, viagens em família. Sempre aproveitei muito a minha infância e sempre estudei muito também. E o que te fez largar a psicologia quando você estava ali com seus 16 anos? Eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa e me dedicava muito para poder passar numa universidade estadual, porque minha família não tinha condições de pagar uma faculdade para mim. Então, o único ano que eu fiz particular foi o terceirão, para realmente focar no vestibular, né? Todos os outros anos foi em escola municipal, escola pública, escola estadual. E então me dediquei muito para conseguir passar nesse vestibular. Passei no vestibular, comecei a fazer a faculdade e do meio do primeiro ano para frente, eu comecei a sentir esse despertar da fotografia, que sempre gostei, né? Desde a minha infância eu sempre gostei de fotografar. Quando eu era mais nova, minha mãe me deu uma câmerazinha, aquela Cybershot, eu tenho ela até hoje guardada. E eu sempre gostei da fotografia, mas eu nunca me vi trabalhando com isso. E os primeiros bebês que eu fotografei foram da família, né? E eu nascendo bebê, eu falei, deixa eu te fazer umas fotinhas. E ali começou e eu comecei a sentir esse amor maior pela fotografia, que foi quando eu comecei a ir mal na faculdade, porque eu comecei a me dedicar um pouquinho mais na fotografia e estudava menos, ou queria ter mais tempo para me dedicar na fotografia, e a faculdade era integral, e isso começou a pesar. E teve um dia que eu cheguei no meu pai e na minha mãe, lembro como se fosse hoje, sentei com eles na cama da casa, do quarto deles e falei, olha, eu sei que vocês nunca exigiram que eu trabalhasse, né? Mesmo não exigindo, eu já tinha vendido tantas coisas na escola para conseguir pagar a formatura. Eu sempre fui, nunca fui conformada. Já vendi tudo que você imagina na escola. E aí sentei com eles e falei assim, olha, eu agradeço tudo que vocês fizeram por mim até aqui.
né? Não exigissem que eu trabalhasse para pagar alguma conta de casa, mas eu quero muito focar na fotografia. Queria muito o apoio de vocês. Preciso sair da faculdade para fazer isso. E eu lembro que o meu pai balançou a cabeça e minha mãe falou assim: se é isso que você quer, vamos fazer acontecer, né? E em 3 meses ali, eu tinha uma câmerazinha semi-profissional. Trabalhei 3 meses, bastante mesmo. Em 3 meses consegui trocar a câmera para uma profissional. Não tinha estúdio a princípio, né? Então fotografava na casa das pessoas. Era menor de idade ainda, então eu precisava do meu pai, da minha mãe para me levar muitas vezes. E eu lembro como se fosse ontem. Eu cobrava R$ 50 o ensaio e ainda dava 15, R$ 20 para o meu pai ou para minha mãe de combustível. Todas as vezes. Então, de 100, de 50 foi para 100, e aí foi aumentando. E estamos aí, quase 14 anos na fotografia. Fiquei bastante tempo fotografando na casa das pessoas, depois usei a sala da casa dos meus pais durante 5 ou 6 anos, até conseguir comprar um terreno, construir, porque sempre foi o meu sonho fazer o meu estúdio, né? Eu tinha muito medo de pagar aluguel e não ter condições de arcar com isso. Então, eu sempre batalhei muito para que eu tivesse esse espaço, que hoje eu sou muito grata. Teve algum desafio nesse começo de carreira na fotografia que te marcou? Olha, eu já passei por muitas situações na fotografia. Já conheci todos os tipos de famílias possíveis, né? E cada uma deixa uma história, deixa um aprendizado. Levo muitos amigos da fotografia também, clientes que vão virando amigos, né? E eu falo que a fotografia começou a me marcar muito mais depois que eu perdi minha mãe. Que aí tudo mudou o significado e o propósito de eu estar nessa profissão. A fotografia me ensinou a ter muito mais sensibilidade para o que não é dito, para o que é um toque, um gesto, um abraço. E a partir disso eu comecei a ser muito mais sensível para ter esse olhar nas pessoas. Às vezes as pessoas não precisam me falar alguma coisa, só de estar perto, perceber como ela está agindo, ou alguns olhares, a gente entende se ela está bem, se ela não está bem. Então, a fotografia, além de me trazer muito aprendizado, ela me trouxe realmente essa sensibilidade de ver o que não está sendo dito. Você ainda se emociona com algum tipo de trabalho que você vai fazer? Sempre. Vira e mexe, cai uma lágrima escondidinha. Às vezes eu preciso dar uma pausinha no ensaio. Algumas situações hoje me comovem muito mais do que antes, né? Já fotografei crianças especiais, mãe solo, pai solo, famílias grandes. Também, depois que minha mãe faleceu, eu comecei a receber um público um pouquinho diferente. Antes era mais crianças. Sempre foi. Na verdade, Sim, a o minha foco... especialidade sempre é crianças, infantil, né? Mas mesmo depois que eu perdi minha mãe, foi muito difícil para mim continuar fazendo, por exemplo, ensaio de Dia das Mães. Mas eu percebi que a minha dor, ela ia servir para curar alguém. Porque muitas pessoas começaram a me procurar para fotografar ensaio de Dia das Mães sem a mãe. Às vezes os filhos contratavam o ensaio de Dia das Mães para fazer fotos dos filhos sem a mãe. E aquilo começou a mexer muito comigo. Pessoas indo fotografar e levando foto da mãe, da avó que faleceu, levando o porta-retrato, fotografando junto. E ali eu vi que realmente eu precisava continuar, né, nessa profissão, fazendo esses ensaios que são muito difíceis para mim, o ensaio de Dia das Mães. Mas que eu entendi que através de mim, a maioria das pessoas começaram a enxergar que a fotografia não é só uma fotografia. Ela é uma lembrança com cheiro, com voz, com sorriso, que você nunca vai esquecer. Aperta o gatilho, né? Na hora que a pessoa olha, tem aquela lembrança. E lá nesse começo, você já pensou em desistir em algum momento da fotografia? Tipo, nossa, isso aqui não tá dando certo, vou tentar outra coisa? Ou não teve esse momento? Teve muitas vezes, porque a gente empreender é muito difícil, né? Então, eu já passei por muitas situações dentro da fotografia que eu falei assim, não quero mais isso, vou fazer outra coisa, eu tô cansada. E sempre me volto a olhar tudo que eu passei, né, para chegar até aqui nessa profissão. E hoje não penso mais nisso. Claro que eu penso em diminuir o ritmo, né? Já trabalhei muito.
Mas é uma coisa que eu vou levar até quando eu conseguir, porque realmente é o que me faz viver, é o que me traz luz, é o que me motiva todos os dias, estar registrando realmente o amor. E o amor naquilo que mais importa, que é a família. Falando assim, o que te move mais seria o propósito e não a arte. Qual foi o gatilho? Quando que você percebeu assim que você queria entrar para a política? Olha, nunca foi o meu sonho ser política. Não pensava nisso há muito tempo atrás, antes de campanha. Mas algumas situações da minha vida me causaram esse desejo, né? E eu acredito que quando as pessoas são inconformadas com algumas situações vividas, elas precisam se posicionar. E foi isso que eu fiz naquela época. Então, nunca imaginei que seria fácil assim a minha entrada. Claro que na primeira vez, né, Você vai teve medo? demorar. Não medo, mas eu falei assim, a gente não pode contar com o ovo, né, sem a Lá. galinha, entendeu, né, o ditado. Mas foi uma tentativa, né, eu falei assim, vou tentar, seja o que Deus quiser, né, as pessoas, muita gente já me conhece através da fotografia, da influência também, mas era um tiro no escuro, porque eu nunca fui política. Primeira vez que você se candidatou? Primeira vez que eu me candidatei, nunca trabalhei em nenhum cargo público, nenhuma secretaria, nada envolvido com administração pública. Então, foi a primeira vez de tudo, de fato. Como que foi fazer essa campanha 100% orgânica lá nas redes sociais? Bom, no início da campanha, até foi engraçado, porque eu tinha uma viagem marcada para o início da campanha. E aí eu fiquei, meu Deus, como que eu vou fazer, né? E aí eu tinha, na época, uma gestora de criação de conteúdo, e ela falou assim, Thay, é melhor você ir, ficar meio no off, não postar muito sobre essa viagem, porque pode te atrapalhar na campanha e tal. E aí a gente grava algumas coisas para você ir postando ao longo desse período que você vai estar fora. E aí aquilo ficou na minha cabeça, eu falei, e agora? E eu olhei para ela depois e falei assim, olha, não consigo fazer isso, eu vou compartilhar minha viagem, eu vou viver o que eu paguei por 2 anos, falei, vou viver essa experiência e quando eu voltar, a gente coloca os 2 pés, faz o que a gente tem que fazer na campanha e tudo mais. E aí a campanha começou no dia 14, não, no dia 16 e eu viajei no dia 14. E fiquei 15 dias um pouquinho mais fora. E aí muita gente falou assim, essa daí, né, não vai tá brincando e tal. E aí eu tentei explicar para as pessoas, poxa, eu tenho uma vida antes de ser política, né? E eu sempre viajei a minha vida toda, já conheci 8 países, eu gosto muito de fazer isso. E como eu já tinha essa viagem marcada e não pensava há 2 anos atrás que iria me candidatar, falei, vou viver essa experiência, uma coisa de cada vez. E quando eu retornei, comecei a criar conteúdo. Eu fui na linha onde eu tenho mais domínio, que é a internet, né? Gerando a conexão com o seu público. Exato. Então, a minha campanha não foi uma campanha política de fato, porque eu não fiz reuniões, eu não visitei empresas, eu não visitei as casas. A minha campanha foi o meu pai e o Murilo entregando santinho na casa das pessoas. Olha. Muito vídeo, eu postava 3 vídeos por dia no Instagram sobre política e para as pessoas me conhecerem, porque eu também nunca me posicionei politicamente nas redes sociais. Então foi tudo novo, né? Desafio em tanto. Exato. Na época eu ganhei 4 mil do meu partido e gastei na faixa de 2.300 e o restante ficou preso no meta do Facebook, porque eu esqueci o último dia de fazer anúncio. E se pedir para recuperar, parece que perde a conta, né? Então, e aí ficou assim. Então, gastei uma coisa que é irrisória em campanha política. Sim. Então, assim, eu acreditava, mas não acreditava. E foi também uma campanha muito difícil, né? Porque do meio dela para frente a gente passou por situações difíceis também com o Murilo. E foi, assim, um divisor de águas realmente na minha vida. Minha vida mudou completamente. Falando já, depois que você se elegeu ali, o que mais te surpreendeu sendo vereadora? Olha, muitas coisas me surpreendem todos os dias dentro da política, né? A gente entra com uma visão e quando você realmente está dentro, você fala, nossa, não era bem assim que eu imaginava, pensei que fosse diferente, pensei que isso não ia acontecer.
Mas eu aprendi que na política, todos os dias é vivido um de cada vez. A política de manhã está de um jeito, depois do almoço ela está de outro, uma ligação muda tudo. Então, ela é bem volátil. Uma coisa eu aprendi dentro da política que não importa quantas vezes você apanha da vida, o que importa realmente é quantas vezes você permanece de pé e que muitas vezes as grandes oportunidades da vida vão chegar para nós e a gente não está pronto para receber isso. E isso é o que difere a maioria das pessoas. E eu sou uma pessoa que mesmo às vezes não sabendo fazer, com coragem e humildade, eu vou lá e faço. E você? Você hoje percebe que você é a mesma Thay de antes? Ou depois da candidatura ali você mudou um pouco mais assim, o seu jeito? Olha, eu falo que é uma mudança constante, né? Um dia a gente tem um pensamento, outro dia a gente tem outro pensamento, ainda mais dentro da política, que tudo muda muito rápido. Mas mantenho os meus valores e caráteres bem definidos, porém a gente vai amadurecendo para muitas situações. E, ô, Thay, o que que é ser uma mulher hoje na política? Ser uma mulher hoje na política é um grande desafio, porque ainda somos minoria, infelizmente, ainda somos menosprezada, ainda as pessoas veem muita fraqueza na nossa sensibilidade de mulher e a gente é desacreditado muitas vezes pela nossa capacidade, né? Então, hoje para mim o que falta bastante dentro da política é uma mulher apoiar outra mulher. Eu acho que isso faz uma grande diferença dentro desse meio. E eu acredito que quanto mais as mulheres se posicionarem em relação a estar dentro da política, a conhecer mais a política, a realmente se candidatar, ser eleita, isso abre espaço para várias outras mulheres a ocuparem esse lugar que também é delas. Não só meu, não só da outra, mas é lugar de todo mundo que quer realmente se dedicar em fazer alguma coisa. E eu acredito muito que a força feminina vem crescendo ao longo do tempo, mas ainda existe muito tabu em relação a isso. E uma coisa eu penso, né? Vale muito a pena a gente fazer o certo. A gente não lograr ninguém, a gente não passar a perna em ninguém, não puxar o tapete de ninguém. E a gente ir lá e fazer o nosso trabalho, porque o trabalho, ele é a resposta de qualquer situação. O que que você acha que precisa acontecer para a mulher ser mais ouvida? Bom, eu acho que, primeiramente, as pessoas não julgarem pela capa. Hoje em dia, se vê muitas mulheres no poder, mulheres fortes, que encorajam outras mulheres, né? E que elas também tiveram que enfrentar muito para poder chegar onde elas estavam. E eu acredito que a maioria das pessoas hoje, quando vê uma mulher no poder, em algum processo no executivo, seja no legislativo, no executivo, no judiciário, ainda assim existe uma pulguinha atrás da orelha. Será que ela dá conta? Né? Mas nós mulheres provamos todos os dias que sim, damos conta. Tem mulheres que têm família, têm filho para cuidar, marido para cuidar, têm 2 trabalhos, é dona de empresa e elas sempre dão conta. Né? Eu acredito que falta das pessoas terem essa sensibilidade de não pré-julgamento. A pessoa já tem natural ali às vezes, né? Sim. Ô, Thay, e o que é uma educação pública de verdade para você? Para mim, educação pública é todas as crianças terem direito à dignidade suficiente para poderem estudar. Ter ambientes seguros, agradáveis, né? Zelo também da parte dos profissionais, tanto para os pais com os profissionais. A gente sabe que o meio educacional ele vem sofrendo muito aqui em Sarandi, né? E a gente tem acompanhado muito isso, a gente tem visitado escolas, ouvido professores, né? E as crianças também, a gente olha para elas e fala assim, esse é o nosso futuro. A gente precisa lutar por isso, né? A gente tem que ser voz dessas crianças. Eles podem ser um dia um vereador, uma vereadora, Sim. um prefeito, uma prefeita. Então, a gente tem que dar essa capacidade básica, que é um estudo de qualidade em todas as escolas. Qual a maior dificuldade que você vê hoje das pessoas com deficiência aqui na nossa cidade? Eu acredito que essa é uma pasta que ainda precisa de muita atenção
e ser muito mais valorizada hoje em dia, né? A gente não tem, muitas vezes, nem acessibilidade nas ruas, né? O que falta muito é aqui em Sarandi. E eu acredito que a gente tem que ter um olhar muito empático para essa causa, para essa pasta. Eu acredito que Sarandi pode melhorar muito nisso ainda, mas eu ainda não percebo que as energias da nossa administração, da vereança, não está focada exclusivamente nisso. É claro que a gente tem muitas pastas para lidar, mas as pessoas com deficiência, elas têm que ter realmente um pouco mais de espaço aqui na nossa cidade. Recentemente foi inaugurada a Casa do Centro de Apoio ao Espectro Autista, a qual em janeiro, fevereiro, não me recordo, protocolei uma indicação solicitando que seja criada essa casa, então a gente fica muito feliz, né, que isso já aconteceu. A administração quer ainda ampliar, né, esse espaço para outro local, com outros tipos também de adaptações pedagógicas para que essas crianças possam ser atendidas. Hoje atende de 0 a 5 anos. A gente crê que logo a gente conseguirá atender mais crianças, né, com mais idade. E é uma causa que realmente precisamos estar determinados a trabalhar por ela. Você fala de saúde humanizada. O que é isso na prática, assim, pra gente entender? Para mim, saúde humanizada é a gente ter muito mais empatia pelas pessoas que estão passando por alguma doença, seja emocional, seja física, né? A gente sabe que hoje existem muitas doenças ocultas, né? Que muitas vezes não são vistas. Mas eu vivenciei uma situação na UPA de Sarandi, há 4 anos atrás, que para mim ali o profissional não foi nada empático comigo. E eu acredito que, infelizmente, ainda existem pessoas assim, a gente espera que isso não aconteça mais, né? Mas na época do Covid, passei por grandes situações bem difíceis ali na UPA, com meu pai e com a minha mãe, hospitalizados, desacreditados. E em um momento, um profissional chegou até mim e falou: Olha, não tem mais o que fazer, você pode se despedir, porque não tem como sair daqui com vida. Nossa. Não tinha suporte adequado, né? A gente estava passando realmente por uma situação muito complicada, não é só aqui em Sarandi, mas eu acredito que em várias regiões. Mas naquele momento o profissional não teve a empatia de falar, olha, infelizmente, não, ele foi bem grosso, estúpido, um momento muito sensível para mim. E aí eu olhei meu irmão de 17 anos, eu falei, o que eu vou fazer agora com meu pai e com a minha mãe hospitalizados? Eu vou perder os dois. Né? Então, ali bateu um desespero enorme na gente. E aí, aconteceram muitas coisas até chegar ao falecimento da minha mãe. Meu pai ter a alta, mas grandes processos. Quem me acompanha há tempos vai saber do que eu estou falando, porque eu segurei ao máximo para compartilhar isso nas redes sociais naquele momento. Até chegou um dia que eu não pude mais segurar, porque eu precisava da ajuda das pessoas, eu precisava da oração das pessoas. E aí fui realmente para a internet. E eu já passei por muitas situações e que, na maioria das vezes, a gente só vê a mão de Deus realmente quando a gente está passando por algum momento bem difícil na nossa vida. E uma coisa eu aprendi que não tem como a gente vivenciar o milagre da cura se a gente não ficar doente. Não tem como a gente vivenciar a provisão de Deus se a gente não passar pela escassez. Não tem como a gente viver o sobrenatural de Deus se esses momentos difíceis não chegar na nossa vida. E calma. E se você está me ouvindo essa mensagem, saiba que o processo que você está vivendo não é em vão. Muitas vezes Deus usa esses processos para realmente revelar que Ele é muito maior do que aquilo que te aflige. E é difícil entender isso, né, Thay? Muito. No momento que tá Muito acontecendo, né? porque ali naquele momento que eu passei, eu pedia pela cura da minha mãe. Né? Muitas pessoas pediam pela cura da minha mãe.
entender que a cura da minha mãe foi para a eternidade foi difícil. Ela foi completamente curada em Deus. Você chegou a questionar Deus em algum momento? Muito. Eu passei por grandes oscilações na minha vida de fé. Sempre fui da igreja. Acabou que na verdade, eu levei quase toda a minha família para dentro da igreja. Eu batizei primeiro, depois meu irmão, minha mãe, meu pai. E a gente sempre teve essa vida cristã. E para mim foi muito difícil, com a morte da minha mãe, manter essa mesma fé inabalável. Você que teve que pegar a rédea ali de tudo. 1 ano e meio afastada de Deus, não conseguia orar, não conseguia ouvir uma música. Eu tenho uma frase que eu falo todos os dias, que é: já agradeceu por algo hoje? Aquilo me doía porque eu continuava falando e incentivando as pessoas a agradecer, mesmo eu não conseguindo agradecer nem pela minha vida. Então, passar por esse processo, ele me transformou muito e voltei já para a igreja, já consegui me reconciliar com Deus, eu falo assim: oi Deus, sou eu de novo, me desculpa por ser essa filha tão desobediente. Eu sempre falo isso, mas que eu tô sempre ali, tô sempre tentando. Hoje eu consigo já orar, consigo ouvir minhas músicas, cantar. Isso, eu escuto isso todos os dias, falo de Deus todos os dias. Para mim é o que me sustenta, é o que me traz força, né, para enfrentar todas essas dificuldades, essas situações que eu venho vivenciando agora também na política, né? E eu acredito que a gente realmente só entende o amor que Deus tem pela nossa vida quando a gente é provado. E eu fui provada. E isso me mudou completamente. Cada um vai ter que passar por isso, né? Naturalmente. Exato. Eu tenho medo dessa hora que chegar também. A gente nunca tá pronta. Eu sempre dizia para minha mãe: mãe, você me ensinou tudo, menos a viver sem você. E a última vez que eu mandei essa mensagem para ela, ela respondeu: filha, você precisa se preparar. Então, isso me comoveu muito, sabe? A gente era muito ligada. Então, ainda sinto muito essa perca todos os dias. É bem complicado ainda para mim. Desenvolvi depressão, ansiedade, transtorno do pânico. Ainda luto com isso todos os dias. Passo por psiquiatra, terapeuta, para realmente entender que eu preciso disso, mas eu era cabeça dura. Não, para mim, falar de remédio, falar assim, não, isso não existe. Até eu realmente cair de verdade e precisar desse auxílio também de medicamento. Então, hoje vivencio isso através das minhas redes sociais. Eu ajudo também pessoas a passarem por isso. Muita gente vem relatar casos de luto comigo por eu compartilhar mensagens sobre luto. Na época, hoje eu parei um pouco de fazer isso, mas eu já fiz mais de 50 relatos de luto no TikTok. E isso trouxe muitas pessoas enlutadas e muitas trocas de experiência. Comunidade. Exato. E hoje eu falo que Deus me usa para curar onde eu tive mais dor. Então, isso é um propósito que eu carrego, que eu acredito muito nisso. E cada dia é um aprendizado no luto, cada pessoa sente de uma forma diferente. E eu quero muito que Deus continue me usando realmente para trazer acolhimento para essas pessoas com o pouco que eu vivi, mas que para mim foi grandioso. Você acha que a pessoa tem uma fé firme ali, isso conforta um pouco mais esses momentos difíceis? Eu acredito que a gente não perde a fé. A gente se entristece pelo que a gente não mais vai viver com ela aqui. A pessoa ela vai estar na eternidade, vai estar vivendo com Deus, aonde todo mundo, eu acredito que quer estar um dia, mas sofremos pela falta da pessoa. A gente é egoísta, a gente quer as pessoas ao nosso lado para sempre. E não é bem assim, né? E entender isso muito cedo dói demais. Como que o seu irmão passou nesse período? E como que você faz hoje para proteger sua família? Porque você é uma figura pública, né? Você deve ter muitos ataques, assim. Como que você faz? Bom, eu entendi que a gente não pode controlar o que dizem, o que falam, o que pensam da nossa vida e que a nossa vida é totalmente responsabilidade nossa. E quando a gente entende que a nossa vida é nossa responsabilidade, a gente entende também
que podemos mudar qualquer coisa em relação a isso. Então, eu entendi que a gente não pode também esperar a piedade das pessoas. O mundo só te respeita quando a gente se impõe e a gente tem uma ação. E eu tento não incluir muito a minha família em muitas coisas que eu posto, né? Meu irmão é casado com a minha cunhada e, óbvio, né? Eles são casados e meu irmão e ela low profile, vamos dizer assim. Eles não gostam de compartilhar muitas coisas da vida. Compartilham ali algum momento ou outro, mas eles vivenciam mais no off, o que eu acho isso muito interessante, Sim, né? sim. Gostaria também, mas a vida de empreendedora não me permite. Faz parte. Faz parte, né, estar na internet. E tento não incluir muito eles nessas dificuldades políticas, no que eu estou vivendo, então eu reservo muito eles disso. O meu pai, ele está um pouco mais inserido, né? Meu pai me ajudou mais na campanha, meu pai queria muito que isso acontecesse, defendia a minha causa, assim. Ele e o Murilo eram as pessoas que falavam, você vai ganhar, não é se, você vai ganhar. E eu, será, gente? Já estavam convictos ali. Sim, os dois eram plenamente convictos disso. E com meu pai eu tenho um pouco mais de fala sobre política, porque ele busca um pouco mais saber disso, ver se eu estou bem, ver se está acontecendo alguma coisa. Então, eu tenho incluído meu pai em algumas reuniões que eu faço internamente, né? Para que ele se coloque a par de algumas situações. Tipo um mentor. Exato, e também como proteção, né? Meu pai é meu maior defensor, meu maior protetor. Dou graças a Deus que eu tenho ele. Então, é bom que ele saiba de algumas situações que eu venho enfrentado, como a violência política também. Ô, Thay, compartilha com a gente um pouco. Como que é a sua rotina hoje? Olha, minha rotina é meia doida. Eu compartilho a minha agenda com a Bruna, que é a minha assessora. A Bruna é minha amiga há mais de 10 anos e também trouxe ela para esse mundo caótico da política junto comigo. E ela sabe bem como é a minha vida desde o meu acordar até a hora do meu dormir. Hoje, se eu não anoto na minha agenda, olha, eu preciso tomar café com essa pessoa, eu vou esquecer. Então, para mim, eu desvinculei toda a agenda da minha cabeça e falei, tem tecnologia para isso, então a gente vai colocar ela ali. Então, meus dias, geralmente, são muito... como posso dizer? Eu faço uma programação e às vezes muda tudo, muda por completo, né? Então, eu acordo cedo, geralmente, a maioria dos dias. Tento fazer meus afazeres pessoais de manhã, como ir para o Pilates, fazer academia, fazer uma caminhada, tomar um café, né, na paz de Deus em casa. O que às vezes não consigo fazer. Essa semana foi caótica, não consegui fazer essas coisas de manhã. E aí eu me desdobro para que eu tenha um bom trabalho no estúdio, atenda os meus clientes com sensibilidade que eu sempre tive. Administro também toda a parte que a minha funcionária faz dentro do estúdio. Então, tudo que ela faz passa por mim para ser revisado, para ser liberado para cliente. Ela que faz todo o atendimento, então eu consigo me desvincular um pouco mais dessas questões e realmente ir para o estúdio apenas para fotografar ou para conferir algumas situações. Na política, eu tenho gostado de tentar fazer as pessoas irem até o gabinete, né? Porque o gabinete é delas. Eu preciso que elas sintam esse interesse de ir conhecer, de ir levar suas demandas, porque eu acredito que um vereador está ali para ser realmente a voz do povo e brigar por algumas causas que talvez as pessoas não tenham voz. Então, gosto muito de chamar as pessoas para dentro do gabinete, vira e mexe eu posto lá, ó, vem conversar com a sua vereadora, né? Porque estou ali por eles, não por mim. Eu estou ali por eles, né? Pelas pessoas. Se fosse por mim, às vezes eu nem estaria lá, tá? Mas eu tô ali realmente com um propósito, por eles, né? Inclusive, ontem uma amiga me chamou para ir para um aniversário dela, no caso, e todos os anos acontecem a mesma coisa. Eu vou olhar na minha agenda, eu já tenho um evento, dessa vez, da fotografia, como fotógrafo, que eu não consigo reagendar, e falei para ela, olha, não temos sorte, toda vez no seu aniversário é isso, né? Então, meus amigos têm que ter muita paciência para me ver, para fazer alguma coisa junto, porque a maioria das vezes, quando também eu tenho um tempo, eu tô cansada, gente. Quero ficar em casa, quero deitar, ver meu filme, ficar quietinha, porque eu já falei o dia inteiro.
E aí é uma loucura, mas é uma loucura, assim, que eu não consigo viver sem, né? Eu gosto um pouco dessa vida agitada. Tento tirar os finais de semana. O sábado eu trabalho, geralmente, mas o domingo para fazer coisas que eu tenho vontade, né? Acordar tarde, ou ir na feira comer um pastel com meu pai, ou dar uma caminhada no parque, ir pra igreja, enfim. O que te cansa e o que te carrega? Bom, o que me cansa é muitas vezes ter que brigar por coisas que são óbvias. E o que me carrega é Deus. Tá, e qual que tá sendo o seu maior desafio hoje? Bom, meu maior desafio hoje é realmente a gestão do tempo, né? Conciliar as três profissões e também ter tempo para mim, porque eu acredito que a gente também tem que cuidar de quem cuida. Então, se eu estou ali para ser a voz do povo, ouvir, eu também preciso cuidar de mim para poder estar bem para ouvir as pessoas. Também como procuradora da mulher, a gente tem que ter essa sensibilidade de acolhimento, então eu preciso estar bem firme, integrada na posição realmente de mulher que acolhe, né? E eu sou uma pessoa muito perfeccionista, então não consigo me doar pela metade. Então, eu vivo sobrecarregada porque quando eu não estou fazendo uma coisa, eu estou buscando outra, eu sou inconformada, eu quero saber dali, quero estudar isso aqui. Então, nunca estou sem fazer nada, sempre estou fazendo alguma coisa. E isso é um grande desafio para mim, né? Conseguir fazer tudo que está na minha cabeça em um dia só, geralmente. A gente falou o que te cansa, o que te carrega, né? E o que te faz, o que te inspira hoje a estar lutando por tudo isso? Olha, o que me inspira realmente é as crianças, porque eu acredito muito que elas serão o futuro da nossa geração. Então, elas precisam ter dignidade para estudar, elas precisam ter uma cidade boa para se viver, elas precisam que os pais realmente. Hoje, os pais precisam muito se interessar pela política, porque a gente está fazendo o futuro dos filhos dele agora, né? Então, eu acredito muito que isso é o que mais me dá força para fazer algo na política, é realmente lutar pela aqueles que ainda não têm voz suficiente para lutar. E que bom seria se todos os políticos fossem assim. E a gente fica vendo essas brigas de política que tem pra todo que é lado e faz o povo se afastar, né? Que tinha que ser o contrário, né? Hoje eu vejo que existem muitos projetos de poder dentro da política. E isso tem causado muitas situações complicadas no meu mandato, porque eu não estou ali para isso. Eu estou ali realmente para lutar pelo que eu acredito para as pessoas. E não só pelo que eu acredito, mas o que vem até mim, né? Então, para mim, uma pessoa que é política, ela tem que olhar além dela, além do umbigo dela. Ela precisa realmente olhar para a necessidade das pessoas e não interesses próprios, que infelizmente hoje na política acontece muito, né? Muita fake news entre os políticos ali dentro. Olha, eu não gosto muito de ficar acompanhando essas coisas. Realmente não tenho tempo para ficar rolando Instagram, rolando notícia. Às vezes, quando eu vejo, é quando meus assessores me mostram alguma coisa do tipo. Mas sim, existem fake news todos os dias dentro de política. É difícil acreditar. Com você, envolvendo você. Exatamente, posso até comentar sobre o assunto. Eu faço Pilates aqui em Sarandi. E eu, como influenciadora também, não posso deixar de compartilhar o que eu faço com as pessoas. Eu gosto disso, eu fui eleita assim, as pessoas me conhecem pelo meu modo de viver e não ia ser agora que eu ia, não posso mais postar que eu estou fazendo atividade física porque eu sou política. Nada a Não, eu ver, sou né? uma pessoa normal. Então eu gosto de compartilhar o que eu faço. E faço Pilates. E não é a primeira vez já que fazem isso comigo, né? Pegaram várias imagens de eu fazendo Pilates, juntaram em um vídeo totalmente editado, né? E colocaram lá que eu estava divulgando um local que não estava apto para funcionar e não tinha nem documento para Tanta estar coisa. trabalhando. Porém, essa empresa, ela já estava com o processo em aberto e ainda não tinha conseguido, de fato, os papéis pela demora
que a gestão teve em desenvolver o que eles precisavam. Porque a gente sabe, a gente entra com pedido, não é de um dia para o outro que sai, né? Isso a gente sabe disso. Mas pela demora ali, eles ainda estavam sem o papel. E esse vídeo rolou, né? Como outros já rolaram, com a mesma situação, assim, não de alvará, mas de outras ocasiões que colocaram palavras na minha boca e aí eu vou ver meu vídeo original, não falei nada daquilo. Tira do contexto. Exato. Pega falas, né? E das outras vezes eu falei assim, deixa pra lá, não tem problema nenhum, né? A gente não tem capacidade de controlar o que falam, o que dizem, como eu disse. Mas dessa vez não afetou a mim, afetou uma empresa, o qual eu tenho total carinho por eles, né? Então, politicamente queriam me afetar, porque falaram mais de mim do que da empresa, obviamente, mas afetou terceiros. E isso eu não gosto que aconteça. Então, você pode me ferir, mas não ataca outras coisas, porque eu vou defender, né? Um golpe baixo, né? Exato. E aí, isso foi na quinta, sexta-feira. Final de semana, todo mundo, você não vai falar, você não vai falar. Eu falei, calma, eu vou falar, eu vou me posicionar dessa vez. Mas eu vou me posicionar de uma maneira respeitosa, em plenário, nada por vídeo ou mandar alguma coisa para alguém, não sou assim. Na emoção ali, né? Exato. Então, na segunda-feira, falei em plenário sobre isso e disse abertamente que um vereador, ele não tem essa capacidade de ficar averiguando locais privados, documentações de locais privados, né? Eu estou ali para fiscalizar a administração pública. E é o que eu tenho feito. Tenho ido em escolas, estabelecimentos públicos para realmente conferir e fazer esse trabalho meu de fiscalização, o qual eu fui também notificada algumas semanas atrás que várias escolas estavam sem laudo de bombeiro, alvará, o laudo de vigilância sanitária, o qual eu cobrei também oficialmente isso da administração e me disseram que ainda tem um prazo de 1 ano para concretizar isso. E aí foram me cobrar se eu olhei um alvará na parede do lugar que eu vou fazer atividade física. Então, assim, isso não tem a mínima... isso não tem a mínima importância com tanto de coisa que a gente vivencia na nossa cidade. Tanto é que antes mesmo de eu me pronunciar, outras pessoas já estavam vendo aquilo e falando assim, cara, olha o que estão fazendo com essa vereadora. Sabe? Eu não estou aqui num papel de vítima, longe de mim. Mas dessa vez eu me pronunciei não para me defender, mas para jogar limpo. Olha, estão cobrando isso aqui de mim, mas isso aqui não é meu papel. Sabe? O meu papel é fazer outra coisa, o qual já fiz, já fui notificada pelo Ministério Público, já mandei um ofício solicitando isso e fui respondida dessa maneira, né? Então, assim, eu acredito que a gente não consegue realmente controlar o que dizem, o que falam, mas quem votou em mim me conhece, quem me acompanha sabe da minha índole, e como eu disse em plenário, eu entrei na política com as mãos limpas e eu vou sair com as mãos limpas. O salário que eu recebo é aquele que está lá no papel e nada mais além disso. O que eu quero, além disso, eu trabalho na fotografia, eu trabalho como influencer, como sempre fiz na minha vida, e mesmo assim, já conquistei coisas que eu não imaginaria trabalhando fora da política. Então, assim, hoje isso não faz o menor sentido, sabe? Para mim, eu acho que brigas políticas, violência política, violência de gênero, ela não tem que acontecer. E, infelizmente, acontece muito. Como recebi inúmeras notas de repúdio de outras vereadoras, né, sobre esse assunto, de várias procuradoras da mulher, recebi várias ligações, porque elas também passam por essas coisas, simplesmente por ser mulher na política. E é o que eu disse, a gente não tem que esperar a piedade das pessoas. O mundo só te respeita quando você age. E se impõe, né? Exato. Então, assim, vão me bater, vão... Beleza. Só não faz atrapalhar alguma pessoa que não tem nada a ver com essa birra política. Porque aí, realmente, eu vou me posicionar. Tá, e você é uma jovem na política. Sim. Você acha que quanto mais você vem você ou quem vem se destacando ali, atrai esse tipo de perseguição, vamos dizer assim? Com certeza. Eu acredito que quanto mais jovem você é, mais ideias diferentes você tem, mais sede de trabalhar você tem, você quer mudança, você quer realmente valorizar algumas coisas que foram deixadas para trás.
E às vezes a velha política não está acostumada com essa juventude nova dentro da política. Também aqui em Sarandi nunca via muitos políticos na internet realmente mostrando o que estão fazendo. E eu entrei com essa nova política também em Sarandi, de compartilhar mesmo, porque isso é de mim. Eu trabalho com internet há 12 anos, então é muito fácil para mim compartilhar o que eu estou fazendo, como eu vou compartilhar que eu vim aqui no podcast, como eu vou compartilhar que eu fui fazer umas fotos, como eu fui compartilhar que eu fui no Pilates, como eu fui compartilhar que eu fiz uma maquiagem. Para mim é muito, muito normal. E não seria diferente dentro da política. Então, se eu vou numa escola, eu compartilho. Se eu fico sabendo de alguma denúncia, eu vou lá, verifico o portal Transparência, vejo se é verídico, falo sobre isso, vou, escuto as pessoas. Então, eu acredito que e tudo isso é demonstrado nas minhas redes sociais, né? Eu não vou ali, vou gravar um conteúdo porque eu tô sem conteúdo. Não, eu vou realmente porque tem algo para mim fazer ali, né? E talvez isso incomoda muito, porque a política, ela sempre foi muito oculta. As pessoas votam, some todo mundo, os vereadores lá, Quieto. né? Exato, a administração lá. E não se fala, às vezes, muito o que está fazendo ou das dificuldades. Só se falam que, vamos lançar isso aqui, conseguimos isso aqui. Mas o processo, de fato, não é muitas vezes demonstrado para as pessoas. E eu acredito que as pessoas precisam ter total conhecimento do que acontece na cidade delas. Principalmente se ela votou em você. Então, eu tenho muita responsabilidade com os meus eleitores de saber que eu fui eleita através de redes sociais, então nada mais justo do que eu compartilhar com elas o que eu estou fazendo dentro do meu mandato. Esse pessoal da velha política, geralmente é lá dos anos 60, 70, né? Ou quem é mais novo, que vem dessa linhagem política. Então, eles estão acostumados justamente nesse jeito político antigo. Você acha que eles se assustam com essa questão das redes sociais hoje, com os mais jovens entrando na política? Isso causa um incômodo para eles? Que, de certo modo, sim, né? Mas eu também vejo que eles também começam poxa, a gente precisa criar conteúdo do que a gente está fazendo. Poxa, vamos gravar um vídeo sobre isso. Então, eu acho isso o máximo, porque as pessoas precisam saber também o que está acontecendo dentro de uma prefeitura, de uma secretaria. É legal isso. Então, eu acredito que esse incômodo também vem para o bem, né? Então, eu acredito que quanto mais a política é divulgada, eu sei que é mais difícil porque a gente é mais cobrado, né? Hoje eu abro meu Instagram, tem 20, 30 mensagens todos os dias de pessoas aqui de Sarandi falando sobre algum assunto. Por quê? Porque a internet, ela deixa todo mundo mais acessível, né? Então, eu dou bom dia, vem, vereadora, preciso que você faça isso aqui. Nossa. Preciso ver sobre isso aqui. Você tem essa informação? E, assim, para mim, é muito legal, porque eu sou da internet. Então, acho isso muito bacana e gostaria que cada vez mais os políticos tivessem essa mentalidade de estou aqui para servir, estou aqui pelas pessoas. A política não é oculta, ela tem que ser transparente. Você tem que ter uma boa assessora do lado, né? Exato. Tá, e viajar muda o que para você? Olha, viajar, depois que minha mãe partiu, principalmente, mudou totalmente o significado para mim. De que a gente vive para trabalhar, geralmente. E a gente não trabalha para viver, né? Então, eu acredito que todas as viagens que eu já fiz na minha vida, todos os locais que eu já conheci, foi realmente vivenciando 100% aquele local. É onde eu me desligo e falo, caramba, eu mereço isso. Eu mereço estar aqui. Eu trabalhei para isso. Eu posso descansar. Né? E eu adoro conhecer lugares diferentes, culturas novas, seja a 10 quilômetros daqui, seja pegar um avião e ultrapassar o país, então, atravessar o país, né? Então, eu acho isso é muito valorizado por mim, não é apenas uma viagem, é mais uma experiência que ninguém te tira. Sim. Agora, na política foi um pouco mais difícil eu fazer isso, né? Porque eu viajava 2, 3 vezes por ano, e geralmente para fora do Brasil. Ano passado eu fui 3 vezes para fora do Brasil. Então, isso às vezes aperta o meu coração e falo assim, nossa, que vontade de ir para tal lugar. E agora a política fica um pouco mais complicada fazer esses remanejamentos, mas olha, ano que vem, se Deus quiser, eu vou comprar uma viagem para eu ir, porque eu preciso fazer isso. Teve algum lugar que te transformou, que você conheceu para fora, assim? Ou aqui Olha, mesmo no Brasil, não sei?
Eu falo que Londres tem meu coração. Eu já fui para lá 2 vezes e para mim eu iria quantas vezes forem necessário, porque eu acho aquele lugar incrível, com uma energia surreal, as pessoas são muito educadas, é fácil de se comunicar. Eu que falo básico inglês ali, me viro um pouco, né? Não sou fluente ainda, mas sempre me virei nas viagens e a comida é diferente, enfim, mas olha. Teve as 2 vezes, na verdade, que eu fui para Londres. Adivinha onde eu fui? Num restaurante brasileiro comer picanha. Olha, Gente do céu, porque a comida brasileira também, vou te falar, não tem igual. e o que que não pode faltar na sua mala? O que não pode faltar na minha mala? Um tripé. Porque geral, o celular vai na mão, o tripé vai na mala. Porque já viajei muito sozinha, a maioria das minhas viagens, né? E às vezes as pessoas, nossa, como você tira tanta foto bonita. Gente, Tipo um mochilão, assim mesmo. isso, carreguem um tripé. O tripé é tudo, entendeu? Você consegue fazer o que você quiser com ele, não precisa ficar pedindo para as pessoas, tira uma foto aqui. E eu adoro foto, né? Assim, então. Por que será, né? Exato, então gosto muito, gosto de compartilhar, então sempre levo um tripé. Tem algum lugar que ainda você queira conhecer? Sim, ainda na minha lista de sonhos tem ainda 6 coisas para cumprir em relação a viagens, né? Mas um sonho que eu falo de conhecer, de vivenciar, é o Natal de Nova York. Esse é um sonho que eu tenho e que possivelmente, se Deus quiser, num futuro breve a gente vai. Ah, todo mundo olha lá, né? Esqueceram de mim ali, aquele Exato. filme, né? O que você ainda quer conquistar nesse mandato seu? Olha, se eu conseguir fazer com que as mulheres sejam respeitadas, já consegui tudo também nesse mandato. E fora da política, qual é o seu maior sonho? Uma família. O que a Thay, de 17 anos, diria pra Thay de hoje? Se prepara porque lá vem chumbo. O que te define hoje? O que me define hoje? Resiliência, eu acredito. Já fui muito resiliente e todos os dias essa palavra ela vem com muita força para mim. E qual é o valor inegociável pra você? O meu caráter. Uma causa eterna. Lutar pelas crianças. Um medo. O meu maior medo era perder minha mãe, que já perdi, então pode vir o que vier. Um recado pra quem quer começar e hoje é pequeno, se sente pequeno. Tenha coragem. Todo mundo começou um dia. E faça mesmo que ainda imperfeito, mas que com a persistência e o tempo levado, vai chegar um dia a ser quase perfeito, porque ninguém é perfeito, na verdade. Mas não desista de fazer algo que você sonha ou que você idealiza por medo ou por insegurança de não ser bom o suficiente, né? Eu falo que as grandes oportunidades, elas chegam mesmo a gente não estando pronto para receber, a gente tem que ter a coragem para ir lá e fazer. Só começa. Só começa. Tá, eu queria te agradecer por você ter separado esse espaço na agenda para ter vindo aqui, para o nosso público poder te conhecer um pouco melhor. E você tem alguma mensagem que você queira deixar para quem está te vendo? Quem vai estar vendo? Inclusive, segue a Thay aqui no Instagram, ó. Pessoal, segue lá ela lá que vocês vão ver toda a rotina dela, o trabalho que ela vem fazendo. Então segue ela lá, a gente vai deixar o QR Code na descrição também. E qual a mensagem que você gostaria de deixar para quem está te vendo, quem ainda não te conhece, vai começar a te conhecer a partir de Alan, primeiro, muito obrigada, né, por esse convite. Fico muito feliz. E um recado para quem ainda não me conhece ou quem está me conhecendo agora. Eu sou uma pessoa normal, uma menina cheia de sonhos, que luta pelas coisas que almeja. Sempre foi assim na minha vida, desde muito pequena. E carrego muitas dores, muitas inseguranças que me fortalecem, inclusive, nos dias de hoje. E estou aqui nessa vida para servir, para cumprir o propósito de Deus na minha vida. Eu acredito que tudo que a gente se propõe a fazer tem a mão de Deus nisso, por mais difícil que seja, né? Como eu disse, perdi minha mãe e hoje eu entendo que eu sou instrumento de Deus para curar pessoas enlutadas também. Como entrei na política, simplesmente para vou tentar, e hoje já tive realmente
situações que concretizaram que Deus fez isso na minha vida. Que não foi porque eu quis. Porque hoje eu não quero, gente, eu não quero. A política é muito difícil, sabe? Não é brincadeira, é muito complicada. Mas eu entendi que eu tenho um propósito nisso, que ainda estou caminhando para saber qual é, mas eu acredito que dentro desses primeiros meses de mandato, eu já fiz muito, né? Por nunca trabalhar com isso. E fico muito feliz e grata por todas as pessoas que me deram esse voto. Espero nunca decepcioná-los, né, em relação a isso. Eu sempre falo para quem eu tenho oportunidade que uma coisa que minha mãe sempre tinha de mim, sempre teve de mim, era o meu caráter, minha índole, minha responsabilidade. E isso, mesmo estando dentro de política, onde falam que se corrompe, isso eu não vou perder jamais. É uma coisa que eu vou levar comigo pro túmulo, é o orgulho que minha mãe tinha de mim e do meu caráter. Então, pode vir o que vier, né? Eu sei que na política existe muitas oscilações também em relação a isso, mas eu tenho meu caráter firmado, eu sei o que eu quero ser, né? E o que eu não quero ser, muito bem definidos na minha cabeça. E também tenho um outro lado totalmente sensível e empático, que é o lado da fotografia, onde eu sou a tia Thay apenas, onde eu brinco com as crianças, me descabelo, né? Não me importo para muita aparência, e realmente estou ali para me doar, né? E fazer com que aquelas famílias saiam de lá com memórias que, como eu disse, muitas vezes eu consigo ver algo que eles não dizem. Um toque, um abraço, um gesto, né? E continuem, né, me acompanhando, quem já me acompanha, quem não me acompanha, me acompanha agora pelo Instagram, para vocês conhecerem um pouquinho mais de mim, da minha rotina, né? Como eu disse, eu não posso compartilhar tudo, né, que eu realmente faço na vida pública, porque realmente nossa vida ela tem uma dimensão muito maior e hoje em dia existem muitas pessoas que nos acompanham que também não gostam da gente, então é difícil até compartilhar o nosso mais íntimo ali, nossas fragilidades, então essas coisas a gente guarda um pouco mais agora, porque antes eu compartilhava muito sobre as minhas fragilidades, né? E hoje eu vejo que eu não posso mais estar demonstrando muito mais isso em rede pública, né? Mas eu sou muito grata, muito feliz a Deus por ter me dado tantas oportunidades nessa vida, né? E eu acredito muito que tudo que eu já passei em toda a minha vida, mesmo tendo pouca idade, me fizeram enxergar um mundo diferente, ter uma capacidade de amadurecimento muito maior e entender que realmente o valor da nossa vida é a nossa família, é quem realmente está ali do nosso lado, sempre, independente de quanto você tenha na conta. Dinheiro nunca vai comprar o amor, a saúde. Então, isso realmente é o que mais importa para mim hoje. E Deus não dá um peso que a gente não possa carregar, né? Sim, e olha, ele me dá peso, hein? Meu Deus do céu. Tá, eu quero te dar os parabéns pelo trabalho que você vem fazendo, te desejar boa sorte por esses desafios que você vai enfrentar ainda, você é muito jovem ainda, na política, né? E que você venha se destacando e poder servir os munícipes, né? De uma melhor forma possível. Então, muito obrigado por você estar vindo aqui e o pessoal te conhecer um pouco melhor. Eu que agradeço, muito obrigada, Alan, e que venham próximas. É isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Segue a Thay lá nas redes sociais dela, hein? Tchau, tchau. Tchau.